Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra em Isaías capítulo 62, versos 6 ao 7. Eu vou falar sobre corra para o seu quarto e ore. Não sei se o texto já está aqui, né? Sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Pode continuar? Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e coloque por objetivo de louvor sobre a terra. Espírito Santo, fale conosco, fale com a sua igreja, fale com o seu povo, nos ensine, nos instrua, pregue a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós nunca devemos nos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo. E Ele não é um Deus ausente. A sua mão está sempre regulando os negócios dos homens. Em Salmo, no capítulo 11, no versículo 4, diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Bom, estamos cientes que Deus governa. Mas eu gostaria de inicialmente lhes fazer uma pergunta. Se Deus governa, como Ele governa? Você já se fez a pergunta? Como é que Deus governa a sua vida? Como é que Deus governa a sua igreja? Como é que Deus governa o seu povo? Qual é o sistema de governo de Deus? Como é que Deus me governa? Se a Bíblia diz que os seus olhos estão regulando todos os homens, como é que Deus governa o seu povo e a sua igreja? A resposta é mais simples do que a pergunta. Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. E Deus governa seus ministros pela oração. E vai por mim, essa é a maneira de Deus governar o seu povo, através da oração. Isso significa que uma igreja que não ora, não tem o governo de Deus. Um crente que não ora, não tem o governo de Deus. E um ministro do evangelho que não ora, não tem o governo de Deus. Embaldes dizia: nunca ouça um crente ou um homem de Deus que não ouve a Deus. O crente que ora deixa de pecar. O crente que peca deixa de orar. Agora, isso nos traz algumas questões um pouco filosóficas dentro da verdade. A filosofia é o debate. Preste muita atenção. Primeiro, nada então é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Eu vou dizer de novo. Deus é um Deus soberano e nada vai limitar a sua soberania. No entanto, nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Por quê? Nós já entendemos que Deus governa, que Deus acelera, que Deus faz, que Deus desfaz, que Ele é soberano. E existe um grande debate no campo das ideias nesse ponto. E tão logo nós já vamos ouvir alguns aí de linha de confissão doutrinária esquisitas, dizendo que oração é coisa de legalista. Esses dias eu já vi alguém responder na internet, uma irmã fez uma pergunta: olha pastor, o que você acha? Eu ando fria, não consigo ser quente espiritualmente. Pastor, o que eu faço? Logo eu imaginei, ele vai mandar a irmã orar, ler a Bíblia, que é o que todo pastor faz. Falou: irmã, desencana. Sua relação com Jesus é pela fé. Não é por oração, por consagração, é pela fé. Você crê em Jesus, o resto não precisa, desencana. É tipo assim, ó, você é salvo pela graça, então você não precisa de orar, você não precisa de jejuar, você não precisa de ler Bíblia, sua oração com Jesus é por crer nele. Isso é um absurdo. Ou seja, por mais um pouco,
ele vai dizer o seguinte: gente, não precisa mais orar não, Jesus já orou por você também. Gente, não precisa mais pagar o preço, Jesus já pagou por você. Gente, não precisa ofertar, Jesus foi a oferta. Gente, não precisa dizimar, ele foi a primícia. Gente, não precisa ser santo, Jesus foi o santo. É mais ou menos isso para você entender. Agora preste muita atenção. Quando nós oramos, nós não estamos diminuindo ou delimitando a soberania de Deus. Muito pelo contrário. A oração não diminui a grandeza de Deus e nem diminui a sua soberania. A oração chancela. E eu te explico. Apesar de Deus constatar tudo, e aí é o ponto que eu gosto, que é mais importante no campo da teologia aqui, existe uma diferença entre determinar ou determinismo, como chama aí, constatação. Deus constata a sua queda, mas é você que impede ela. Deus constatou e constata quem vai para o céu ou não, gente? Ele constata, ou ele é pego de surpresa? Deus foi pego de surpresa com o pecado de Adão? Então ele constatou, certo? É evidente, mas ele decretou o pecado de Adão? Não. Então Deus constata o seu milagre ou não? E a falta dele? Entendeu o que eu estou dizendo ou não? Vou te explicar. Havia uma profecia na Bíblia de que o Deus libertaria o povo do Egito, que estavam escravos há 400 anos. E havia uma profecia similar à de Jesus, o Messias, de que haveria um libertador que tiraria o povo do Egito. Você pode fazer uma pergunta muito interessante. Ora, se havia uma profecia desde o primeiro dia de escravidão que livraria o povo, por que esperou 400 anos para ficar escravo? Ora, não há uma promessa que Jesus vai voltar desde quando ele subiu? Então por que já está demorando 2000? A resposta está no texto que nós lemos. E similar à resposta de Moisés, presta atenção. Qual é a resposta correta para isso? Se havia uma profecia de que Deus libertaria o povo do Egito através de um libertador, por que demorou 400 anos? A resposta também é mais simples do que a pergunta. Olhe bem a resposta. Moisés, eu vi a aflição do meu povo, por isso desci para livrá-los, porque ouvi as suas... Bom, qual é a resposta para a pergunta? Por que eles ficaram 400 anos escravos? Porque não oravam. Por que Jesus não voltou ainda? Porque a igreja ainda não está clamando ao ponto de dizer, Maranata. Não há um clamor fervoroso do retorno de Cristo para ele voltar. Igual o clamor pela libertação no Egito. Quando a igreja estiver tão apaixonada pelo Senhor, a ponto de dizer, Maranata, ele fala, agora vocês querem que eu retorne. Por exemplo, para você entender, Deus chegou e disse a Ezequiel, antes da nação ter sido exilada no Egito, na Babilônia, ter sido destruída, procurei alguém que estivesse na brecha, orando para que a nação não fosse destruída. Mas como a ninguém encontrei, a nação foi destruída. Por que a nação foi destruída? Isso diminui a grandeza de Deus? Não. Já te explico por que não. Por exemplo, Joel 2, versículo 28, tem a profecia do derramar do Espírito Santo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos irão sonhar, até sobre os escravos, até sobre os mancebos, até sobre as crianças, derramarei do meu Espírito. Está profético ou não? Mas para isso se cumprir, os apóstolos, a igreja tiveram que o quê? Orar. Então Deus pega Jeremias quer deixar de lamentar e o Senhor pega, vem cá, anda comigo pelas ruas de Jerusalém, se você encontrar um orando, você não precisa mais lamentar. Jesus disse, ore ao Deus da seara, para que ele envie obreiros à seara. Ei, Deus pode salvar o mundo sem você orar, mas Jesus mandou você orar para os obreiros serem enviados.
Jesus disse: clama a mim. Apesar dele saber das suas necessidades, constatando, ele espera pela sua livre escolha que você clame para receber. Ele disse: todo que bate, todo que pede. Em outras palavras, pela sua palavra, pela sua soberania, Deus determinou. Preste atenção, quando eu falar Deus determinou, eu estou falando que tem a palavra dita por Deus, e a palavra dita pela segunda vez por Deus. Veja, existem 3 tentáculos da palavra de Deus. Existe a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada e a palavra de Deus revelada. A palavra de Deus escrita é a Bíblia, a palavra de Deus encarnada é Jesus, e a revelada é a subjetiva, é essa que eu falo com você. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, imutável palavra de Deus, e ela não vai mudar. Jesus é a palavra de Deus encarnada, e ela também não muda. O que pode mudar é a revelada. É o que eu interpreto, é o que eu falo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Pela sua palavra escrita, imutável palavra de Deus, Deus determinou, e isso não vai mudar. Não é a minha oração que muda a palavra escrita por Deus, ela é imutável a palavra de Deus. Aí Deus decretou de fato alguns critérios. Por exemplo, o da oração. Só tem uma coisa que para Deus, só tem uma coisa que acelera Deus, só tem uma coisa que faz Deus ir, voltar e faz Deus de escravo, e pode até fazê-lo deixar de ser Deus. Uma única coisa. A Bíblia diz que o trono de Deus é sustentado por isso. Sem isso, Deus não é Deus. Só tem uma coisa que faz Deus continuar ou deixar de ser Deus: o que Ele fala. Se Deus pela sua palavra falar, não sou mais Deus, Ele não é. Ele só vela pela sua palavra. A Bíblia diz que o trono de Deus é sustentado pela sua palavra. Se a palavra de Deus falhar, Ele falhou. E por que Deus nunca falhou? Porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Passa os céus e a terra, mas as suas palavras não passam. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então o que Ele falou vai acontecer, e Deus falou, e Ele estabeleceu um sistema imutável de comunicação. Isso não vai mudar porque você está feliz, isso não vai mudar porque você está sofrendo mais que os outros, isso não vai mudar porque você diz que não sabe orar, e esse sistema se chama oração. Significa que, por mais que você sofra, por mais que doa, não adianta você falar, Deus sabe o que eu quero e não oro. Irmão, de acordo com esse critério de Deus, nada vai mudar se você não orar. São critérios como de oferta, como de dízimo, como de palavra de Deus, como de santidade, como da oração. Decidi que não vou ter mais adoração no culto. Quem é você? Decidi que não preciso mais de orar. Aonde você decidiu isso? Então são critérios de Deus. Quando eu falo sobre oração, e eu estou dizendo isso, você sabe, quando você desenvolve uma tese, ao longo dessa exposição dessa tese, você começa a ter revés. E há mais de 2 anos e meio eu estou pregando esse mesmo tema, e começa a gente, olha, o jeito que você prega sobre oração diminui a soberania de Deus. Eu falei, de maneira nenhuma. O que é orar? É orar o que saiu da boca de Deus. Quando eu oro, eu estou vivendo do pão diário. Por exemplo, o povo de Israel sabia da promessa do libertador, mas eles oravam a promessa, Senhor, o Senhor prometeu. Sabe o que é isso? É viver de toda palavra que sai da sua boca. Quando eu oro aquilo que o Senhor já prometeu, eu estou me alimentando do pão diário. Olha o que o texto diz, põe no versículo 6, vamos para a base do texto, versos 6 e 7, para você entender o que é oração. O texto de Isaías
62, versos 6 e o 7, por favor. Sobre teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas todo dia, toda noite jamais se calarão. Vós, leia lá, os que fareis lembrados o Senhor. O que é orar? Lembrar o Senhor do quê? Do que Ele já falou. Ah, mas Deus esquece? Não, mas você esquece. Então a palavra saiu da boca de Deus. Orar é viver de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Então, na realidade, não é a oração que diminui a soberania de Deus, é a falta dela. Em outras palavras, meus irmãos, fracassar na oração é fracassar em todas as áreas da nossa vida. Se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. O diabo não tem medo de pregação, ele nem se converte com ela. O diabo não tem medo quando eu subo aqui para pregar. O diabo tem medo quando eu entro no quarto para orar. O diabo não teme grandes pregadores. O diabo teme homens e mulheres de oração. Olha, você não precisa ser espiritual para pregar. Deveria, mas não precisa. Você não precisa nem ser cheio do Espírito Santo para pregar. Deveria, mas não precisa. Entendeu o que eu disse? Tem gente aí que não é cheio do Espírito Santo e está com a igreja cheia. Você não precisa ser espiritual para tocar. Deveria, mas não precisa. Não precisa ser espiritual para cantar. Deveria, mas não precisa. Agora eu quero ver a orar sem ser espiritual. Não consegue. Não tem uma pessoa que consiga dobrar o joelho e orar sem espiritualidade. Eis um ofício que você tem que estar cheio de Deus para fazê-lo. É um ofício exaltadamente, obrigatoriamente espiritual. Por isso que uma mensagem gerada na mente alcança a mente, mas uma mensagem gerada no coração alcança o coração. Porque um pregador espiritual gera uma mentalidade espiritual nas pessoas. E um pregador carnal gera mentalidade carnal nas pessoas. Vai por mim, meu irmão. Oração, ela produz ambientes diferentes. Eu costumo dizer que oração é um depósito. Você está orando, você aparentemente não está vendo resultados, mas chega uma hora que o Senhor vem e diz: vem aqui e saca tudo. Chega um momento que você vai lá e saca toda a resposta da sua oração. Do nada, uau! Se nós fracassarmos na oração, nós seremos fracos em toda a frente de batalha na nossa vida. Por quê? Porque a oração ei meu irmão, a nossa principal arma de batalha. Olha, veja bem, nós temos muitas armas de batalha. Nós já estamos em batalha. Todo mundo aqui está em guerra. Quem não sabe que está em guerra é porque está perdendo ela. Porque em guerra você está. Mas nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue de Jesus, nós temos a palavra de Deus, nós temos as mãos de Deus, nós temos a fé, tudo são armas. Só que a oração é a principal, e lhe explico por quê. Porque é em oração que você aciona o nome de Jesus. É em oração que você aciona o sangue de Jesus. É em oração que você aciona a mão de Deus. É em oração que você move a fé. Isso significa que sem oração não há armas. Ainda que poderosas, nenhuma delas funciona. Então fica uma pergunta muito importante aqui. É possível então viver sem orar?
Responda. Então quem está sem orar está fazendo o quê? Está vivo? Morto? Vegetando espiritualmente? E sabe por quê? Porque se nós tratássemos a nossa vida material como tratamos a vida espiritual, estaríamos mendigando. Mas de fato estamos mendigando, mas não percebemos. Éramos para viver de forma sobrenatural, mas estamos a conta-gotas. Qual é a resposta disso tudo? Veja bem, quando eu prego sobre isso, e essa é a minha temática de vida, irmãos, essa é a minha mensagem, porque há pessoas que pensam que a falta de oração é simplesmente falta de oração. Não é, é mais grave do que isso, e eu gostaria que você entendesse isso aqui nessa noite. O que é um demônio? De acordo com as afirmativas da Bíblia, um demônio é um anjo com cobertura errada. Quem cobre um demônio? Satanás. Quem cobre um anjo? Então um demônio é um anjo com cobertura errada. E o que é falta de oração? É orar ao Deus errado. Vou dizer de novo. Não pense você que você está simplesmente não orando quando não ora. É grave. Não orar é a sua oração mais eloquente. Porque escute, o silêncio na hora certa é a resposta a todas as perguntas. A resposta mais eloquente de uma pessoa é quando ela se cala. As pessoas mais perigosas são caladas. Vou te explicar. Falar com os olhos, com a testa e com o silêncio é mais poderoso do que palavras. Não falar é falar, às vezes é até gritar. Quando você não ora, você está fazendo as suas orações mais eloquentes, porém ao Deus errado. Deixar de orar ou não orar, escute bem isso. Eu estou concluindo mais um livro que se chama Revelações Profundas, Corações Profundos, Revelações Profundas. Quando eu estava nessa parte escrevendo isso no livro, foram 2 capítulos para fazer essa lista do que eu oro quando eu não oro. Mas você pode pensar em muitas coisas que você está orando por não orar. Por exemplo, Jesus, quando foi falar da oração do Pai Nosso, ele diz: quando orares, e ele nos dá um modelo. Comece dizendo: Pai Nosso que estais no céu. Bom, quando eu não oro, eu já começo negando a paternidade de Deus, que é ensinada em oração. Segundo, quando eu não oro, então, eu estou dizendo a Deus: não pedi sua opinião. Quando eu não oro, eu estou dizendo a Deus, de acordo com Romanos 8:27, a vontade de Deus é revelada a nós em oração. De acordo com Romanos 8:26, o Espírito me ajuda nas fraquezas, porque eu não oro como deveria. Então, se eu sou fraco, ou se eu caio, é por falta de acordo com as afirmativas de Jesus, eu caio por falta de oração. Vigiai e orai para não. Então por que caímos? Se isso tudo é verdade, de fato é verdade, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e não apenas contém, ela é a imutável palavra de Deus, e se ali está, é de fato Bíblia aqui, lá na China e no Brasil. E não importa se você acha de forma filosófica ou não, ela vai ser Bíblia e pronto. Ela vai ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa claro esse fundamento que não vai mudar. É esse o ponto que eu quero que você saia para casa em crise, porém com a resposta. Aquela crise boa: eu preciso orar. Porque se eu não pedir, eu não recebo. Se eu não orar, eu não tenho a resposta. Nada vai mudar na sua vida se você não orar. E Deus não vai ficar tendo dó ou pena de você
ou lhe bajulando só porque você acha que ele já sabe. O senhor não vê que eu não sofro? O senhor não está vendo eu sofrendo? Eu falei, eu estou, parece que você que não está. Porque é o seguinte, se você precisa do socorro de Deus, quem é que precisa do socorro de Deus? Quem é que precisa da resposta de Deus? Que resposta é essa que nunca foi feita a pergunta? E aonde que fazemos elas? Mas você diz que precisa da resposta. Se eu preciso do socorro de Deus, se eu preciso da resposta de Deus, de duas uma: ou eu não preciso de Deus, ou desprezo o seu socorro quando não oro. Porque tudo isso eu consigo em oração. Então, quando eu não oro, eu estou dizendo para Deus: não preciso da sua ajuda, não preciso da sua resposta, ou desprezo tudo isso. Então, literalmente, meus irmãos, deixar de orar é a oração mais poderosa sua. É a oração da falta de oração. Eu estou dizendo ao Senhor: não quero ser guiado pelo Espírito, não quero saber sua vontade. A pior de todas, não quero me parecer com Cristo, porque tudo isso acontece quando oramos. Parou para pensar em tudo isso? Então a falta de oração, eu defino ela como negligência, como falta de interesse espiritual, como perda da visão espiritual e pior, pecado grave. De acordo com 1 Samuel 2:23, o profeta chama a falta de oração de pecado de desobediência. E ele diz: pecaria eu contra o Senhor deixando de orar. A Bíblia também diz que a desobediência, que a Bíblia nos manda orar sem cessar, também é independência, porque a Bíblia me manda ser guiado pelo Espírito, e o Senhor me governa, e Ele só governa os homens que oram. Os que não oram nem ouvem Deus para serem governados. Então deixar de orar é pecado grave, é pecado de Lúcifer. Eu estou dizendo: não dependo de você. Eu estou literalmente dizendo a Deus: sou independente. Eu não estou dizendo que eu sou dependente, eu estou dizendo que sou independente. Você deveria estar desesperado para orar, porque eu preciso de Deus para tudo. Jesus orou para começar o ministério, ele orou para terminá-lo também. Ele orou no deserto, e orou na cruz, e orou no Getsemane. Jesus, para ser tentado, orou e jejuou 40 dias e noites. Nós somos tentados todos os dias, e muitas vezes até atentados, e não oramos, somos melhores que Ele. Jesus, para escolher 12, orou. Nós escolhemos, compramos, vendemos, fomos, voltamos, casamos, descasamos e não oramos. Nós somos muito bons. Há um ditado no Rio de Janeiro que diz, eu vou falar igual é a sonora canadense: caraca, caraca. No Rio de Janeiro fala muito caraca, né? Nós somos melhores que Jesus. A gente não precisa orar para comprar, não precisa orar para vender, não precisa orar para viajar, não precisa orar para casar, não precisa orar para ir, não precisa orar para levantar, não precisa orar para dormir. Caraca! A gente também não precisa orar de manhã, porque o diabo nos assedia, ele é o nosso inimigo, está ao nosso redor, mas tudo bem, eu não preciso orar para ser tentado. Caraca! Ai, pastor, eu estou começando a me sentir mal. Eu espero que você se sinta muito mal a ponto de ir orar. De fato, eu espero que você viva agora lembrando, ecoando, e quando você se lembrar, corra lá no canal da igreja e ouça de novo. Eu preciso, caraca, ouvir. Deixar de orar, irmãos, é não querer crescer em Deus,
na graça e no conhecimento e nos parecer com Cristo. É literalmente querer ser um demônio independente de Deus ou com cobertura errada. Mas a qual Deus eu oro quando não oro? Ao diabo? Pior. Quando Adão caiu, o diabo não disse para Adão, me ame. Ele disse, se ame. A mensagem central de Lúcifer é, seja igual a mim, ou deixe eu ser o seu Deus. Foi, seja você o seu Deus, faça você sua vontade, não dependa de Deus. Em qual Deus eu oro quando não oro? O seu próprio ventre. O que Jesus falou? Que a maioria dos homens tem quem como seu Deus? Mamon, e é o seu ventre. Ele está querendo dizer, sua própria vontade. Então, deixar de orar é confiar no seu próprio braço. Sabe quem é o Deus de quem não ora? É aquele que vive no máximo 80 e poucos anos, quando vive bem. É aquele que pega câncer. É aquele que morre num acidente de carro. É aquele Deus que cai de avião. É aquele Deus que dá crise de ansiedade. É aquele Deus que dá depressão. É aquele Deus tão frágil que uma faca corta a sua carne. Qualquer coisa pontiaguda perfura a sua pele. Essa droga de Deus que oramos quando não oramos. Nós confiamos demais em nós por não orar. Como Deus ajuda os homens? Como que você acha que Deus te ajuda? Irmão, escute bem o que eu vou te dizer. Olhe bem para mim. Oração e fé nunca foram desapontados. Oração e fé nunca foram desapontados. Só não tem resposta quem nunca fez perguntas. Todo mundo que bateu na porta do céu, que incomodou Deus em oração, teve resposta. Não na hora que queriam, mas teve. Mas o problema é que hoje nós terceirizamos a nossa fé. E funciona mais ou menos assim, o camarada lá no mundo, ele tinha um pai de santo. E ele tinha uma cultura de consultar e desesperadamente. Agora ele se converteu, ele só mudou o pai de santo. O pai de santo dele agora é o pastor. A cigana dele agora é o pastor. O guru dele agora é o pastor. Aquela menina que caiu o avião lá no Brasil, eu vendo a mãe dela dando entrevista, falou, minha filha era muito temente a Deus, eu acredito. E ela não subia para fazer um show, ela viajava com uma pastora, e antes dela fazer o show, a pastora tinha que vir e orar por ela. Então ela tinha uma pastora contratada por ela, para orar por ela, para ela fazer o show. É tipo assim, lê minha mão, pastor. É tipo assim, pastor, olha aqui por favor, eu preciso de você dar um passe. Percebeu o que eu estou falando ou não? Mas não há um altar para Deus, é assim, ó. Eu terceirizei minha fé, eu institucionalizei a oração e a palavra. Funciona assim. O camarada já vem da casa dele ouvindo uma mensagem no YouTube, ouve a mensagem aqui e já volta para casa ouvindo outra, de outro pregador, e durante o dia ele ouve uns 5. Eu terceirizei a oração e a palavra e os ofícios espirituais. Funciona mais ou menos assim, meus irmãos, presta atenção. Se a igreja fizer uma campanha de oração, eu oro. Se a igreja fizer uma campanha de leitura da Bíblia, eu leio a Bíblia. Se fizer uma campanha de jejum, eu jejum. Mas eu não tenho um altar para Deus na minha casa. Então é mais ou menos assim, alguém me disse, pastor, eu estou muito frio nessa igreja. Mas a igreja é você. Pastor, é que eu queria uma igreja para eu me sentir bem. Eu já digo, vai para um shopping. Não, pastor, aqui tem muito hipócrita aqui. Eu já digo, tem espaço para mais um. Então nós responsabilizamos a igreja de prover a mim aquilo que Deus pode prover.
dela ser meu estímulo, dela dar o alimento, e de fato a igreja é um posto de gasolina. Você vai lá, abastece e vai para a lida da vida. Não adianta o carro lindo que você é, se não for lá encher. Mas durante o dia, irmão, você tem que mantê-lo. Tem coisas que você não vai terceirizar. Tem coisas que uma oração, que uma intercessão não dará a você. Tem coisas que você vai pedir, ora por mim. E Deus vai dizer, vem você falar comigo agora. Vem você olhar e dizer para mim, olha no meu olho. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Jacó. Ele teve que ir lá lutar com Deus. Ninguém intercedeu por Moisés. Ele teve que enfrentar a morte encarando Deus e ver ele mesmo a sua experiência. Está na hora de você viver as suas experiências. Está na hora de você lutar com Deus como Jacó, conseguir suas vitórias. Eu creio nas orações de pessoas que oram por mim. Eu creio nas intercessões das avós, das mães. Eu creio nas orações de 15, 20 minutos. Mas os seus maiores milagres, você vai ter que lutar, vai ter que gastar horas, vai ter que olhar no rosto de Deus, e Deus está dizendo, para de mandar recado e vem falar comigo. Que conversa é essa? É a minha resposta que você quer, mas você manda o outro. Pai, irmão, para de ficar mandando um WhatsApp para Deus. A irmã lá na nossa igreja, pastor, escreveu no Face, 11 horas da noite, eu entro, está lá escrito, a irmã tinha acabado de sair do culto. Pensa, você é um pastor dessa irmã, ela saiu do culto, 15 minutos depois ela escreve no Face, fala comigo, Senhor. Irmão, eu dá vontade de pôr uma, pá! Como assim? A irmã saiu do culto, chegou em casa e escreveu no Face, fale comigo, Senhor. Irmão, eu me senti o cocô do cavalo do bandido, o cocô da muriçoca, do pernilongo. Pois é, aí eu fui no comentário, aí eu não tive o que fazer. A irmã escreveu, fala comigo, Senhor. Aí eu fui no comentário e falei, serva minha. Eu não tenho Facebook. Vai orar. Assinado o Senhor. Meu irmão, desde que o véu do templo se rasgou, eu não tenho mais um sininho amarrado, e nem preciso mais me desesperar e fazer os sacrifícios por você. O seu Deus é o meu Deus, o Espírito Santo que eu tenho é o mesmo que você tem, as visões que eu tenho você pode ter, as experiências que eu tenho você pode ter, você tem o seu sacerdócio particular, o Deus que fala comigo fala com você pode ir lá e falar com Ele, você tem livre acesso ao trono, os milagres que eu consigo você pode conseguir, os dons que eu tenho você pode ter. A minha esposa disse, pastor, amor, por favor, me ajude a ter essas experiências que você tem com Deus, essa vida que você tem de oração. Eu falei assim, amor, as experiências que todos têm, todos podem ter, só ter a mesma fome. Não adianta eu querer ter o poder da igreja primitiva sem a paixão dela. Então eu disse, Senhor, o Senhor amava mais a igreja primitiva do que a nós? Ele disse, não, mas provavelmente a igreja primitiva me amava mais do que vocês. O que devemos fazer? A pergunta é, quando eu devo orar? Por que a oração interessa a Deus? Nós devemos entender que Deus ajuda os homens que oram, porque Ele ajuda através da oração. E segundo, por que a oração interessa a Deus? Olhe bem, porque os planos de Deus para nós são condicionados pela oração. Ela interessa a Deus porque ela deveria interessar a você, porque Deus lhe ama, Ele quer fazer milagres na sua vida.
Segundo, porque os propósitos de Deus para nós são condicionados à oração. Terceiro, a vontade de Deus para nós é revelada através da oração. Quarto, a nossa santidade é condicionada à oração, a nossa fé é condicionada à oração, a nossa espiritualidade é condicionada à oração, os dons, a obediência. Então quem ora melhora, quem não ora vai piorando, vascaíno. Eu não tenho obrigação de explicar o que você entendeu, eu tenho obrigação de explicar o que eu disse vascaíno. Não. Bom, contudo vocês entenderam. Se tudo que precisamos conseguimos através da oração, se não oramos ou não estamos precisando nada de Deus ou desprezamos isso, sua ajuda e seu socorro. Quando eu devo orar e quando eu tenho que parar de orar? Vamos concluir isso no texto base. Cadê o texto? Versos 6 e 7. Sobre teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas. Então orar é também vigiar. Que todo dia e toda noite jamais se calarão. Olha lá o modelo de oração eficaz. O que é orar? Vós que fareis lembrados o Senhor. Não descanseis. Então primeiro, orar é lembrar o que Deus já disse. Então é viver de toda a palavra que sai da sua boca. Isso é oração eficaz. É oração que tem resposta. Mas, mais do que isso, é não desfalecer. Jesus falou muitas vezes sobre orar sem descansar, sem desfalecer. Não é tipo, orei e entreguei para Deus, como os crentes entendem errado nisso. Esperei com paciência no Senhor. Ele olhou para mim e ouviu o meu clamor. Então o crente entende esse texto assim, ó, orei, entreguei para Deus e não orei mais. Não é isso que Davi está dizendo. Davi está explicando isso assim, ó, vou te explicar. Esperei com paciência no Senhor. Não é tipo orar e esquecer. O resto do texto explica todo o texto. Ele olhou para mim e ouviu. Então ele esperou fazendo o quê? Ele esperou orando. Não é tipo assim, eu já orei e entreguei. Não, eu tenho que orar até que. Eu tenho que orar até ter a resposta. É sem descansar. Continua o texto. Não descanseis. Mas orar também não é só eu que não devo descansar. É também não dá descanso a Deus. Leia lá. Nem deis a Ele descanso. Então eu tenho que orar até que tenho a resposta. Olha lá, leia o resto do texto. Nem deis descanso a Ele. Até que, esse até que é que eles oraram até que do alto foram revestidos de poder. Eu tenho que orar até o milagre acontecer, eu tenho que orar até minha família se converter, eu tenho que orar até o céu romper, eu tenho que orar até a igreja crescer, eu tenho que orar até salvar tantos, eu tenho que orar até que o filho deixe o vício, eu tenho que orar até as bolas do joelho ficarem marcadas, eu tenho que orar até, veja, a oração poderosa é aquela que quando você vai levantar, travou. Aí você entendeu. Orei. Respondeu. Amanhã eu estou aqui de novo, Senhor. É o cara pedindo emprego. Oi. É o vendedor na porta. É o pedinte. Eu vou dar alguma coisa para esse camarada, senão ele me deixa em paz. É oração eficaz. Até que Ele responda, nós vamos orar, até que Ele venha, até que o fogo desça, até que o avivamento aconteça, até que uma multidão seja salva, até que o milagre aconteça. Oh meu Deus!
Então vai por mim. Como começar a orar? Orando. Não planeje, comece. Comece hoje. Um quarto em horário. Estabeleça uma regra. E não abandone aquilo por nada. Tenha um espírito de oração. Ore. E antigamente as pessoas faziam isso. Estou numa campanha de oração. Por quê? Por isso, por aquilo outro. Você lembra disso? Estou numa campanha de oração pelo casamento do meu filho. Estou numa campanha de oração tantas horas por isso. Estamos numa campanha. Gente, Deus não parou de falar. É a gente que parou de ouvir. O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano 5. O budista 10. E o cristão. Tirando o judeu, eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo, mas tratamos como se estivesse morto. Fique em pé. Pastor, eu creio que vou ter uma resposta nesse culto, mas eu estou saindo pior do que eu entrei. Pensa num pior bom, gente. Pensa numa coisa que a gente perde todos os dentes da frente, que é tanto coice, mas que a gente precisa ouvir. Eu quero que você chegue em casa e o Espírito Santo lhe impaciente. E lhe incomode tanto que você chega ao ponto de dizer: eu preciso ir orar. Você não vai conseguir começar orando por 1 hora, não. Mas comece. Se você começa hoje 10 minutos da manhã, vai ser 15, depois vindo daqui um pouco, você está literalmente falando com Deus e Ele com você. O que não dá é viver nessa negligência da falta de oração, do pecado de Lúcifer, da independência. Eu preciso de Deus hoje, então eu oro. Eu também preciso de Deus amanhã, então amanhã eu vou orar. Eu também precisei de Deus ontem, então ontem eu orei. Quem aqui precisa de uma resposta hoje? Então hoje está fácil, você está aqui para pedir. Mas e amanhã que você não tem culto? O que você vai fazer? Vai esperar um próximo culto para orar? Ou para alguém pôr a mão na sua cabeça, lambrecar sua cara com óleo cheiroso? Porque é assim que o povo anda. Ou então pega o telefone e corre: pastor, o senhor é meu guru, olha aqui, pastor. Dá um passe aí, pastor. É quase isso que nós estamos fazendo, meus irmãos. Quando alguém vem falar comigo, a primeira coisa que eu pergunto para os irmãos da minha igreja: você orou hoje? Ai, pastor, eu não tive tempo, pastor. Veja, minha vida está corrida. Ele está querendo dizer para mim o seguinte: só é pago para isso, então olha. E eu falo assim: meu irmão, olha só, a geração dos smartphones, Smart TV, PlayStation, Xbox, Netflix, HBO e geração de filmes de 4 horas, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, essa geração só vai provar uma coisa: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo, irmãos. Por 5 minutos, eu gostaria que você orasse. E se alguém quiser dobrar o joelho sobre o altar, talvez a oração mais poderosa que alguém possa fazer hoje é: Senhor, me perdoa por negligenciá-lo. Eu me arrependo por ter uma vida sem oração, por pensar que tudo se resolve pelo misticismo, ou pensar que tudo se resolve, vou ali no monte. Isso é poderoso, gente. Eu gosto dos montes, viu? Ou então vai lá no monte por mim, irmão.
Ó, tá aqui meu nome, ó. Isso é bom. Gente, tudo isso tem sua validade. Mas a maioria dos seus milagres, Deus vai falar: vem fazer igual Jacó, vem lutar comigo. Vem aqui olhar no meu rosto. Então, por favor, peça ao Senhor agora um espírito de oração. Marquinho é um grande amigo que eu tenho. A filha dele, caçula, estava numa brincadeira em família. Eles ali reclamando de uma coisa aqui, acolá. Fala para ele contar esse testemunho aqui. Daqui um pouco ela inventou uma frase: fecha a porta do teu quarto e ora. E aí nasceu a música: fecha a porta do teu quarto e ora. Jesus falou que oração é eficaz. Mas pastor, eu estou dirigindo, eu estou orando. Irmão, tudo isso tem sua validade. Mas a oração é eficaz, Jesus falou: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. A oração eficaz é se retirar para falar com Deus. É primazia. Você se retira para ir no salão, você se retira para ir no shopping, você se retira para sair de férias. Você deve se retirar para estar com Deus. Ele é muito importante para você aproveitar o tempo e falar com Ele. Deus não é secundário. Então, Senhor, eu não estou aqui para aproveitar o tempo. Eu vou me retirar ali para falar com o Senhor. Todos os grandes feitos de Deus vieram de corações engajados à oração. Tem alguém que quer vir aqui e precisa de uma resposta da parte de Deus? Venha, por favor. De um milagre. Venha, por favor. E eu quero orar por você. As minhas lamparinas estão acesas. Eu vou orar aqui agora, em 5 minutos. E o Senhor vai dar respostas ainda essa semana, irmãos. Mas não é porque eu estou orando, não. Porque você também vai orar por essa resposta. Começa a orar, abre a boca agora e ora. Abre a boca e ora agora. O que você precisa da parte de Deus? Fale, fale. Verbalize agora. Verbalize agora. Seus ouvidos não estão tapados. Verbaliza. Verbaliza agora. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Pode chorar, meu filho. É diante do altar que a gente chora. É diante da cruz que nós entregamos e derramamos a nossa lágrima diante de Deus. Oh Espírito Santo, dê respostas agora, Senhor. Responda ao teu povo agora, Senhor. Eu vejo milagres acontecendo nas famílias agora. Eu vejo cura acontecendo aqui agora. Milagres financeiros. Eu vejo milagres familiares, Senhor. A minha oração nessa noite é que o Senhor nos dê um espírito de oração. A tua palavra diz em Amós 8 que nos últimos dias o Senhor derramaria fome e sede, mas não de comida ou bebida, mas do teu espírito e palavra. Incomode-nos, Senhor. Incomode-nos para orar. Desperta o teu povo. Pai, derrama sobre a tua igreja um espírito de oração, para que venha um poderoso avivamento. Em nome de Jesus. É o que nós clamamos ao Senhor, meu Pai. É o que nós pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Meu noivo esperado, eu abro
pode morar aqui, pode morar aqui. Enche, Senhor, cada um com a tua presença nessa noite, Deus. Muito obrigado pela palavra que veio do teu trono sobre as nossas vidas. Essa igreja será conhecida como a igreja que ora. Ah, Senhor, não existe avivamento sem precedida de tempo de oração, Pai. O que é mais importante para a nossa vida é o tempo de oração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, enche o teu povo, incomoda, Pai. Espírito Santo, incomoda cada um para que venha buscar a Ti intensamente. Como muitos buscam o dólar, como muitos buscam tantas coisas fúteis até dessa terra, que nós venhamos a Te buscar através da oração, através da leitura bíblica. Nada é mais importante para nós do que buscar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos cada vida que aqui está à frente, diante da Tua presença, crendo que o Senhor é aquele que responde. O Senhor é aquele que responde através de fogo. O Senhor responde através da Tua palavra. O Senhor responde cada um nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, né, queridos? Muito bom. É o que a gente sempre fala aqui no culto de domingo, pastor Hernani. A parte mais importante do meu dia não é quando eu vou pregar no domingo, é quando eu estou 6 horas da manhã diante do meu Senhor. Não tem nada mais importante, não é pregar, é estar orando com Ele. Não tem nada mais importante, queridos. Sair de casa sem você ter um tempo a sós com Deus, se equivale a você pular de um helicóptero sem paraquedas. É a mesma coisa. Precisamos orar, queridos. Esse fogo, o fogo que não entrou na igreja, é porque o fogo está dentro da igreja. E a gente precisa se envolver em oração. Amém? Glória a Deus. Falando em oração, falando em fogo, o pastor Hernani tem diversos títulos de livros, diversos livros. Ele trouxe alguns que estão ali fora. Não deixa, ele vai voltar amanhã para o Brasil, queridos. Não deixa ele voltar com esses livros para o Brasil. Em nome de Jesus, vamos esvaziar a mala dele. Tem limite de mala, de peso. E é cada livro, assim, tremendo, queridos, tremendo. É uma oportunidade que a nossa igreja tem de poder ter livros para você poder ler relacionado à oração, batalha espiritual, vida com Deus. Está ali fora, tem pendrive também. Tem também, pastor, aquele pendrive que vendeu hoje lá, com ministração sobre batalha espiritual. Algumas pessoas aqui da igreja estavam comentando comigo: pastor, vamos falar sobre batalha espiritual, curso sobre batalha espiritual. Está aí, Deus trouxe, está aqui na porta. É a oportunidade que nós temos de adquirir e você poder mergulhar mais e emergir mais em Deus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Deus, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Vá debaixo dessa palavra, debaixo dessa bênção, para um tempo a sós com o Senhor em oração. O Senhor vai te envolver com a oração, com a vontade de te buscar a Ele cada dia. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, querido.